Olá, a pergunta que veio é quem cuida de uma congregação quando o seu pastor está ausente? Eu estou no meu último dia de férias e essa pergunta veio por causa das férias, né? Então eu respondo pensando em férias, mas é claro que valeria também para outras situações, né, em que o pastor precisa se ausentar. Este ano eu escolhi tirar férias de uma forma muito específica. Em acordo com a diretoria, eu propus e foi aceito que o meu período de 30 dias de férias fosse dividido em 3 etapas de 10 dias e eu calculei as datas de modo que a cada período de 10 dias eu estivesse fora somente em um domingo, que é o dia em que mais se sente a falta, a ausência do pastor, né? Então, assim, ao longo do ano, por causa de férias, estarei fora por 3 domingos somente. É claro que algumas atividades da congregação cessam na ausência do pastor. Digo, aqui na nossa experiência, né? Pode haver outras congregações com situações diferentes. No nosso caso, algumas atividades cessam. Por exemplo, né, visitas pastorais não acontecem, aconselhamento não acontece, estudos bíblicos ao longo da semana não acontecem, vídeos que eu compartilho, então, para a congregação não acontecem. Mas o culto dominical precisa acontecer. E claro, também, no caso de emergências, precisa haver um atendimento pastoral. No caso de emergências, né, primeiro, o que seria uma emergência assim, né? Um sepultamento, alguém da congregação faleceu, ou alguém muito próximo e essa pessoa da congregação gostaria que houvesse uma presença do pastor, ou alguém que está enfermo, ou alguém que está num momento de crise assim, muito sério e precisa conversar com o pastor. Nesses casos de urgência, se eu estou nas proximidades, aqui na cidade, se eu não estou num período de viagem, é claro que isso vai ser atendido. É claro que eu vou romper as minhas férias e vou atender essas situações. Eu não deixaria uma pessoa sem o sepultamento próprio ou tendo que chamar pastor distante. Se eu estou na cidade, posso fazê-lo. Isso é claro, emergências, o pastor aqui está para isso. Se eu estou em viagem, estou distante, não dá para voltar por causa desse momento de emergência, então outro pastor luterano da região é convocado, digamos assim, né? Eu faria contato com os pastores do distrito, aqui do Distrito Rio de Janeiro, no meu caso, e pediria a algum que encarecidamente pudesse socorrer nesse momento de emergência, né? Mas isso não é algo tão comum assim, pelo menos em congregações pequenas. Pode acontecer, mas não é tão comum. E também eu não viajo o período dos 10 dias de férias, né? Então, nesse caso agora, por exemplo, eu estive fora da cidade somente de quinta a terça, né? Não aconteceu nada assim nesse período. Agora, os cultos, né? O que acontece com os cultos? Os cultos precisam acontecer. Se fosse um período de férias muito longo, se fossem 30 dias seguidos, por exemplo, o normal seria que um pastor da região, um pastor do distrito, fosse convidado para suprir essa falta. Então, por exemplo, 30 dias de férias, talvez convidássemos um pastor do Distrito Rio de Janeiro para estar aqui por 2 desses domingos, né, que seriam 4, talvez. Mas como é um culto somente, isolado, minhas férias foram em fevereiro, julho e será em novembro, a terceira etapa, não há necessidade disso. Poderia acontecer, mas não há necessidade disso. Nós fazemos o que chamamos de culto de leitura, que é quando uma pessoa da congregação ou várias pessoas da congregação são convocadas ou convidadas para conduzirem esse momento de culto. No caso presente, eu convidei várias pessoas para que houvesse alguém responsável pela ordem litúrgica. Claro, eu preparo o texto litúrgico antes. Alguém responsável pela mensagem, eu preparo o texto da mensagem também antes. Alguém vai fazer leituras bíblicas, né? Então, assim, a gente divide tarefas e o pessoal da congregação se mobiliza para acontecer o culto. Coincidiu desta vez de eu ter esse domingo de férias
E agora, no próximo final de semana, um domingo de minha ausência por causa de um congresso de jovens do distrito. Então, eu consegui convidar duas equipes diferentes, né? Dois grupos de pessoas diferentes para conduzirem um culto e outro culto. Diferença desse culto, é claro, né? Essa que eu já disse, da ausência do pastor. O pastor prepara o culto antes, nós chamamos isso então de culto de leitura, e não há Santa Ceia, né? São duas diferenças básicas assim. Me parece melhor seguir esse modelo antigo ainda, do culto de leitura. Por quê? Primeiro, nós temos a responsabilidade do ensino ainda no pastor, o texto ainda é de responsabilidade do pastor. É claro que as pessoas falam algo que não está ali, elas conversam, elas se manifestam, isso é muito bom, mas o ensino é de responsabilidade do pastor ainda. E me parece ainda muito melhor do que simplesmente eu dar um link de um culto transmitido pela internet para as pessoas, porque aqui há comunhão, aqui há uma congregação viva que se reúne para a celebração. Melhor do que cada pessoa na sua casa assistindo um culto transmitido. Inclusive porque isso treina também a congregação, a realização desse tipo de culto treina a congregação para um eventual momento de ausência mais prolongada de um pastor. A congregação não pode fechar as portas porque está sem pastor durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que pode acontecer, se o pastor morre, até ser chamado outro pastor, há um período. Se o pastor é chamado para outra função e precisa deixar a congregação, é bom que as pessoas sejam preparadas para continuarem abrindo a igreja no horário do culto, realizando uma reunião, refletindo sobre a palavra de Deus. E claro, no caso de ausências prolongadas desse tipo, ou o conselheiro do distrito ou outro pastor do distrito vai ser enviado para atender essa congregação, mas isso não aconteceria em todos os domingos, porque essa pessoa está ocupada com outra congregação também, ou outras congregações, Então é bom que as pessoas desenvolvam certa autonomia orientada, Não é assim, cada um agora vai fazer um culto que não é do pastor, o culto vai ser diferente e vamos ver o que vai acontecer. Não, continuamos zelando pela unidade, continuamos zelando pela seriedade com que isso é levado e pela responsabilidade pastoral que está por trás de cada culto, Acho que é isso, que eu tinha a comentar. Não sei se tem algo mais. É isso que acontece, do ponto de vista administrativo, é bom dizer, não é o pastor que cuida da congregação, Então a diretoria da congregação continua cuidando, como vem cuidando ao longo do ano, Isso não é um problema. A presença do pastor tem muito mais relação com isso do ensino, com isso dos sacramentos, e aí sim nós temos que fazer algumas adaptações. Me parece, até aqui por essa curta experiência, que nessa congregação a coisa tem funcionado. E me parece que dessa segunda vez já funcionou de forma mais tranquila. Eu espero que com isso acontecendo mais vezes, nós cheguemos a um ponto em que seja mais tranquilo ainda. Seja mais tranquilo ainda. Então, por exemplo, dessa vez eu pedi que as pessoas que vão conduzir a liturgia, que elas escrevessem a oração geral. Por que isso? Porque a oração é algo que a pessoa faz, ela prepara ela mesma porque ela vai dizer isso a Deus, ela vai dizer isso em conjunto com a congregação. Claro que eu orientei como fazer, algum critério e tudo mais, elas sabem disso, mas vai havendo assim, um envolvimento diferente, eu acho isso muito positivo. Acho que é isso, Não sei se eu disse tudo o que queria dizer, mas eu volto agora das férias, já saio para um congresso amanhã, que é aqui no Rio de Janeiro mesmo, tranquilo, sabendo que a congregação sabe lidar com isso. Volto em agosto, volto na verdade ao trabalho na congregação na terça-feira, e espero que tenhamos um segundo semestre com boas novidades por aí,
com muitos cultos, com muitas reflexões que sejam pertinentes e que auxiliem na nossa caminhada. Bênção de Deus e até a próxima.